Bom dia, igreja, paz seja com todos. Com muita alegria que estou aqui hoje para compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E fico feliz em ver cada um de vocês aqui no dia de hoje. Se você está aqui, é porque, assim como Ele falou comigo, eu creio que Deus tem algo para fazer na vida de cada um de vocês aqui nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de começar fazendo a leitura. Eu vou fazer a leitura do livro de Daniel, no capítulo 1, que diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seus deuses. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: Escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que os chefes dos oficiais mostrassem compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: Tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias, e disse: Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Disse: Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados 10 dias, compare a nossa aparência com os outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. Terminados 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei e depois decida de acordo com o que você viu. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passado os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes, que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Por enquanto vamos parar aqui. E aí eu te convido a viver esse momento junto comigo, a trazer os seus pensamentos para aquele tempo e para trazer os seus pensamentos iniciais para a vida desses 4 amigos que a Bíblia cita antes de tudo acontecer.
A palavra diz que o Nabucodonosor mandou que os seus oficiais trouxessem jovens rapazes da família real e outros que fossem das famílias nobres daquela época. Então eu volto a pensar, imagino todos eles, Daniel e os seus amigos, vivendo a sua vida normalmente. E como eles eram de famílias nobres, eles tinham uma vida diferenciada da vida dos demais que viviam ali junto com eles. Então eu imagino que eles tinham acesso a muitas coisas que as demais pessoas não tinham. Eles tinham uma vida boa. E de repente, tudo mudou. E aqui eu deixo a primeira lição a qual Deus falou no meu coração. Grandes viradas podem acontecer em nossas vidas. De nobres a prisioneiros. Meus queridos, talvez você esteja passando por alguma situação, assim como eu já passei por diversas, aonde você disse, de repente as coisas mudaram, tudo estava correndo tão bem, a minha vida estava indo tão bem, a minha família estava indo tão bem, o meu trabalho estava indo tão bem, e de repente tudo virou de cabeça para baixo. Não precisa levantar a sua mão, mas eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por uma situação parecida com essa, ou estão passando por alguma situação parecida com essa. Voltamos alguns anos atrás, quando as coisas aconteceram no período da Covid-19, tantas empresas renomadas, tantas empresas que você olhava e falava, essa empresa nunca vai fechar. E que hoje não existem mais, por conta das circunstâncias que mudaram da noite para o dia. Tantas pessoas que tinham cargos elevados e que de repente viram os seus cargos virarem pó, não ter mais um emprego. Tantas pessoas passaram por tantas situações dentro dessa situação da pandemia, que eu trouxe aqui novamente para exemplificar mais ou menos o que aconteceu com esses jovens rapazes, que tinham as suas vidas ali, boas, e de repente passaram a ser prisioneiros. O segundo ponto é ter acesso igual a todos, ou ousar em fazer diferente. A palavra diz que o rei mandou que o seu oficial ali encarregado desse serviço cuidasse daqueles rapazes, que além dos 4 haviam outros, e lhes dessem comida direto da cozinha dos palácios. Os seus manjares, os manjares ali da Babilônia naquela época. Então aqueles rapazes, eles foram escolhidos por este motivo, e eles continuaram ainda tendo acesso a coisas que as demais pessoas que não eram das famílias nobres tinham. Todos receberam os manjares do palácio, entretanto somente Daniel e seus amigos ousaram em confiar em Deus. Talvez você tenha acesso a coisas na sua vida, você tenha acesso a situações no seu dia a dia, que você olha e você fala, nossa, tá tão fácil, isso é tão simples, mas no fundo você sabe que se você fizer, você estará errando. Se você fizer igual a todo mundo, você fala, todo mundo faz desse jeito, é uma fórmula, é uma situação que eu tenho que fazer igual. Você sabe que você terá o resultado igual ao de todo mundo. Mas aqui os 4 amigos ousaram em fazer diferente. E não somente ousaram em fazer alguma coisa diferente, mas eles ousaram em fazer aquilo que Deus tinha determinado aos vossos corações. Talvez Deus tenha falado, está falando com você nos últimos dias. Está te direcionando para aquilo que Ele tem para a sua vida, para aquilo que Ele quer fazer em sua vida. E você está pensando, mas se eu fizer isso, será um absurdo. Se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu fizer o que Deus quer que eu faça, as pessoas vão olhar e vão falar, esse cara é louco, ele está fazendo diferente de todo mundo. É só ele seguir a mesma situação, a mesma regra. Mas eles ousaram em fazer diferente. Eles creram no sobrenatural. E crer no sobrenatural mudará toda a situação na sua e na minha vida. As pessoas em volta deles, assim como a gente acabou de ler, temeram pela saúde deles. Porém, a certeza que Daniel e seus amigos tinham era maior em quem os sustentaria, que era Deus. Então, para de querer fazer as coisas igual às demais pessoas, em viver dentro da, desculpa a palavra, da mediocridade, dentro de uma média. Deus tem um sobrenatural para você.
Deus quer que você acesse o sobrenatural, aquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas para isso a gente precisa se posicionar verdadeiramente, assim como eles fizeram, e fazer diferente da média, fazer diferente do que esse mundo está acostumado. Ir na contramão, muitas vezes, de algumas regras estabelecidas pela sociedade, em prol de agradar ao nosso Senhor, nosso Salvador. Quando confiamos nele, nós saímos do anonimato e passamos a acessar lugares mais altos. Nós acabamos de ler o que aconteceu com esses amigos. Depois dos 10 dias, viram que eles realmente estavam mais formosos do que os demais. Tinham uma aparência mais bela do que aqueles que estavam seguindo um padrão. E a palavra diz que quando o rei consultava eles, esses 4, eles tinham respostas 10 vezes mais sábias do que qualquer outro dentro do reino. E eles passaram a ter lugar de destaque dentro do reino de Nabucodonosor, dentro do reino até então inimigo. Deus quer que você acesse lugares que você nem imagina. Ele tem lugares no seu sobrenatural para que você acesse. Existem bênçãos preparadas para você e para mim, que nós só iremos acessar a partir do momento que nos movermos no seu sobrenatural, de parar de querer andar simplesmente dentro da mediocridade. A segunda parte está em Daniel 3, você não precisa abrir, eu vou fazer a leitura, a partir do versículo 15, e diz assim: Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem. Antes de fazer essa leitura, o rei, só voltando um pouco, o rei Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua dele mesmo. Uma estátua gigantesca. E ele decretou que todas as pessoas do reino deveriam adorar aquela estátua. Deveriam se prostrar diante daquela estátua. Só que o que acontece aqui agora eu vou ler com vocês, a partir do versículo 15 do capítulo 3 de Daniel. E diz: Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Disse o rei. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses e adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Deu ordem também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestido com túnicas, turbante, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que foram jogar os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. Quando Deus te destacar, quando você se posicionar e as coisas começarem a acontecer na sua vida diferente dos demais, tenha certeza que seus inimigos tramarão contra a sua fé. Aqui, nós começamos a leitura e a parte A dessa pregação, falando sobre a fé dos 4 amigos, que os destacaram diante de todas as pessoas daquele reino. E de repente, eles estavam ali vivendo no palácio, servindo ao rei, e uma vida novamente um pouco mais tranquila do que a das demais pessoas. Então, o rei resolveu levantar essa estátua e resolveu que todas as pessoas adorassem essa estátua.
E, como dizem algumas leituras, os astrólogos, os adivinhos daquela época, chegaram para o rei e falaram: olha, tem uns caras ali que não estão nem aí. Tem uns caras ali que você levantou, mas eles não honram a ti. Eles simplesmente não se ajoelham e não adoram a sua estátua. E quantas vezes nós estamos na presença do nosso Deus? Nós estamos vivendo diante de Deus. Temos o nosso momento diário de devocional com Deus. As coisas estão acontecendo nas nossas vidas diante do nosso Senhor. E de repente um problema que você não espera se levanta. Uma pessoa que você nunca imaginou se levanta contra você. Uma situação que você nunca imaginou se levanta diante de você. De repente uma porta que estava aberta se fecha, sem que você esperasse que fosse acontecer isso. Pois, quando você se posiciona diante de Deus, os seus inimigos continuarão tramando contra você. Aqueles que encontraram-se dentro da mediocridade não ficaram felizes com a sua vitória e tentarão abalar sua confiança naquele que te destacou, tentando te puxar para o mesmo nível deles. Vamos parar de dar ouvidos para as circunstâncias. Quando estivermos andando com o nosso Senhor e nosso Salvador, não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, os nossos olhos precisam estar firmados, as nossas decisões precisam estar firmadas naquele que nos destacou, naquele que nos salvou. Devemos ter um caráter moldado por Deus e não por circunstâncias. Nas 2 últimas semanas na célula que nós participamos, foi falado sobre esse tema praticamente. Uma vez por mim, a outra vez pela minha esposa, agora na última semana. E eu te faço uma pergunta. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Nós somos totalmente provados mediante as dificuldades. Assim como a azeitona, ela precisa passar por uma prensa para sair o que há de melhor nela, que é o azeite. Assim também é nas nossas vidas. Assim também é na minha e na sua vida. Diante dos problemas que você tem enfrentado, que você tem passado, como você tem se portado? Você tem deixado que a situação tenha moldado os seus pensamentos? De repente você tenha falado: não, Deus realmente não está comigo, olha o que está acontecendo na minha vida. Ou não vale a pena seguir fazendo o que eu estou fazendo? Quando eu não servia a Deus, as coisas eram mais fáceis na minha vida. As circunstâncias e o medo não foram capazes de alterar o caráter e a identidade em Deus que eles tinham. Esses 4 amigos tinham uma vida praticamente perfeita. Eles eram da família nobre daquele reinado de Judá. E de repente eles foram totalmente transformados em escravos. E até o momento, vocês não viram, e na Bíblia não diz, que eles deixaram de servir a Deus, muito pelo contrário. As situações chegaram na vida deles, e em cada uma delas eles se destacaram porque eles serviram a Deus. Eles não se importaram com as circunstâncias, eles não se importaram em quem estava falando na frente deles, era o rei daquele povo, ou quem fosse, mas eles disseram para o rei: eu não tenho que temer o Senhor. Quem luta a minha batalha é Deus. E é assim que nós devemos nos portar mediante a cada situação que nós enfrentamos no dia a dia. Nós não devemos nos moldar pelos parâmetros dos problemas. Nós não devemos nos moldar pelos parâmetros do ambiente onde estamos inseridos. Nós não devemos nos moldar por situações negativas. Nós devemos sim nos moldar pelo que está escrito na palavra de Deus, pelas promessas, aquilo que Ele já determinou e que estão separados e reservados para mim e para você. A aparente derrota alegrará os seus inimigos, mas não te envergonhará. Existem etapas no processo da vitória, mas quem espera em Deus não se abala em nenhuma delas. Nós lemos aqui agora que aqueles homens falaram para o rei: eles não estão se prostrando diante de ti porque eles tinham inveja, eles estavam tramando contra aqueles servos do Deus Altíssimo. E aí, de repente, o rei mandou amarrar esses caras e joga eles na fornalha. E não só joga eles na fornalha, mas aumenta o fogo 7 vezes mais. Eu imagino que naquele momento o coração daqueles que estavam tramando se encheu de alegria e falaram: tá vendo? Cadê aquele Deus que vocês tanto falam?
Cadê aquele Deus que vocês dizem que vai salvar vocês aí? Estão sendo amarrados e vão virar churrasquinho. É isso? Eu estou aqui servindo aos meus deuses e está tudo tranquilo. Quem é esse Deus que vocês estão servindo? E quantas vezes as situações falam isso para mim e para você também? Olha, quando você não servia a Deus era tudo mais tranquilo. Quem é esse Deus que você está servindo agora que as coisas ficaram mais difíceis? E aí eu continuo na leitura. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou, espantado, e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, responderam eles. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Então, Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais e os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia tocado eles, nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinha cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faça este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. A 7ª lição aqui que Deus deixou para mim é: Deus irá transformar a sua história através daquilo que para muitos será instrumento do seu fim. O fogo que foi aceso para queimar e destruir a vida deles foi o que Deus utilizou para mostrar o seu poder e fazer com que seu nome fosse glorificado através dos lábios dos seus inimigos. Nós acabamos de ler que o rei, aquele que antes estava totalmente furioso contra eles, aquele que fazia piadas com o Deus deles, abriu a sua boca para glorificar o nosso Senhor e o nosso Salvador. Abriu a sua boca para dizer que não há, e não existia e não existe nenhum Deus capaz de livrar da maneira que o nosso Deus livrou o seu povo, os seus filhos. E assim será na sua vida. Aqueles que hoje fazem chacota da sua vida, aquelas situações que hoje vêm para tentar te envergonhar, estarão totalmente aos pés do Senhor quando virem a vitória, o tamanho da vitória que Ele está derramando sobre a sua vida. E eu tenho certeza que virá sobre a sua vida. Número 8. Alcançarão a vitória aqueles que prevalecerem firmes. O problema que você está passando hoje servirá de plataforma para Deus te colocar em um novo nível ao qual você nunca experimentou. Depois de passarem por esta situação, a palavra diz, vamos voltar um pouco. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Se você se manter firme, se a sua confiança estiver totalmente formada e firmada naquele único Deus que pode mudar a sua história, assim como eu já disse, você subirá patamares que você nem mesmo imagina. E aqui eu não estou falando de vida profissional especificamente, mas também estou falando em todas as áreas da sua vida. Eu creio que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida nesta manhã. Eu creio que a situação que você está passando é apenas um degrau a mais que você precisa sim pisar para chegar aonde Deus quer te colocar. E aonde Ele vai te colocar, em nome do Senhor Jesus. E era sobre isso que eu queria conversar, compartilhar aquilo que Deus falou comigo
nos últimos dias. E eu gostaria de recapitular então. Não importa o tamanho do problema que estiver à sua frente, não importa a circunstância, não importa o ambiente ou a situação ao qual você está inserido, não importa. O que importa é como você irá se portar mediante essa situação, em quem você irá confiar diante dessa situação. Não deixe o seu caráter ser moldado por um problema. Não deixe o seu caráter ser moldado pela situação. Mas aquele que deve moldar o seu caráter é o Senhor e Salvador, o nosso Deus e a sua palavra. Então busque a palavra de Deus, verdadeiramente. Entregue seu coração totalmente na presença de Deus. Entregue esse problema que você está passando nas mãos dele e a solução virá ao seu tempo e será muito maior do que você pode imaginar. Assim como eu já falei outras vezes, o nosso Deus é um Deus criativo. Talvez você está esperando uma solução, mas a solução que ele irá trazer para a sua vida é muito melhor. E como eu disse, ele irá te colocar em patamares na presença dele que você não pode imaginar, mas que serão superiores a tudo e a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.